Eu gostava de vos dizer que este país não é para velhos porque ele não é para novos. E esta é a chave da explicação da sustentabilidade da segurança social. Nós temos 5 milhões e meio de população ativa e temos um bocadinho mais que 2 milhões de reformados e pensionistas. Mas metade da nossa população ativa está desempregada ou precária, o que significa que não ganha o suficiente para poder descontar para aqueles que já estão na reforma, ou é ainda um peso para a segurança social, porque tem que receber diversas formas de subsídios para sobreviver e também para evitar as revoltas sociais que se sabe que acontecem quando não existem esses programas assistencialistas. Se nós temos 1 milhão de pessoas dependentes de programas assistencialistas, porque essas pessoas não estão a trabalhar, elas não estão a produzir riqueza e, portanto, elas não estão a descontar para a segurança social. E essa é hoje a chave da discussão da segurança social, que é o mesmo que dizer um palavrão, que era, que eu saiba, um dos programas essenciais políticos dos sindicatos e dos partidos de esquerda, até da esquerda comunista à esquerda social-democrata, que era o pleno emprego. Ou seja, a ideia de que uma sociedade, ao fim de 200 anos de desenvolvimento do capitalismo, já não está dependente da enxada, já inventou tratores, plataformas petrolíferas, aeroportos, foi à Lua e, portanto, o seu desenvolvimento tecnológico era compatível com toda a gente trabalhar menos, como se trabalha menos, trabalha-se melhor e, portanto, toda a sociedade pode atingir níveis de dignidade muito altos. Como vocês sabem, esta proposta, que até deu origem a uns desenhos animados nesse tempo, em que o pai ia trabalhar de jato, só ficava 1 minuto a trabalhar e voltava para casa, até ser a sociedade do século XXI, ela não é compatível com a concentração de rendimento e de riqueza nas mãos de alguns poucos, como temos visto e como está neste livro retratado. A seguir à guerra, a diferença de rendimento, por isso é que é tão importante os historiadores estudarem estas questões. A seguir à Segunda Guerra, a diferença de rendimento entre um operário manual na Europa médio e o muito rico era de 1 para 12, hoje é de 1 para 535. E, portanto, este foi o caminho que nós trilhámos, que foi trilhado com a nossa anuência ou com a nossa falta de resistência nos últimos 50 ou 60 anos, em Portugal, como sabem, nos últimos 40 anos. Não percebo, eu percebo, mas não percebo como cidadã, porque é que há um médico que trabalha 10 horas e não há 2 médicos a trabalhar 5 horas. O comum das pessoas pensa que a produtividade cai e que o país colapsa. Essa é a ideia que eu penso que o senso comum acredita. E acredita porque confunde 2 conceitos essenciais que nós não podemos confundir, que um é riqueza e capital. A nossa riqueza coletiva não cai porque 2 médicos vão trabalhar e fazer consultas de 5 horas, mas a acumulação de capital e o lucro cai, como devem imaginar. Sem uma clareza sobre este conceito, nós não conseguimos explicar as relações laborais hoje, nem conseguimos explicar a insustentabilidade da segurança social. Até porque, do ponto de vista, nós não só ganhamos riqueza, porque há mais pessoas a trabalhar e a descontar, como até temos alguns ganhos de produtividade. Porque, como imaginam, um médico à 7ª, 8ª, 9ª, 10ª hora já não consegue trabalhar tão bem como o médico que só trabalhou 5 horas por dia. Nós podemos ter uma força de trabalho de níveis brasileiros, que é aqui discutido no livro com o conceito de superexploração, em que a força de trabalho chega ao fim do dia e não ganha o suficiente para repor a sua própria força, e portanto é o famoso salário mínimo que deixou de ser mínimo, é o salário de miséria que o governo quer transformar em salário médio. E quando eu digo que ele deixou de ser mínimo segundo números oficiais. As pessoas que recebem o salário mínimo estão abaixo do limiar da pobreza segundo os números oficiais. E eu nem estou aqui a entrar na dimensão qualitativa do salário mínimo, que é, por exemplo, estas pessoas deixarem de ter acesso a quantidades suficientes de proteína animal. Só para vos dar um exemplo
concreto do que é viver com o salário mínimo, é serem capazes de se deslocar. Nós, por exemplo, temos na contabilidade, o desemprego real é na ordem dos 17%, próximo dos 18%, o desemprego nominal, mas o desemprego real é na ordem dos 25%, porque o INE não conta aquilo que considera que são as pessoas que deixaram de ir à procura de emprego. O memorando da Troika tem uma dimensão de rendas fixas de capital, nomeadamente a dívida pública, as PPPs, etc. Tem uma dimensão de mercantilização dos serviços públicos, talvez isso seja mais claro na saúde, mas tem uma dimensão dramática de reconversão do mercado laboral em Portugal. E, portanto, aquilo que foi feito nos anos 80, que é a geração do 25 de Abril mantém os direitos, e a geração que entra de novo, entra precária, e atenção que na viragem dos anos 80 para os anos 90, muita desta reconversão do mercado laboral não teve a devida resistência dos sindicatos, ou seja, muitas vezes são os próprios sindicatos a assinar, por exemplo, as reformas antecipadas de forma massiva, aceitando que sejam substituídos por trabalhadores precários ou por nenhuns trabalhadores, quando há, por exemplo, introdução de racionalização produtiva, tecnologia, de máquinas, etc. Bom, então, esta dimensão, nem todos, obviamente, os sindicatos não são todos iguais, há honrosas exceções, mas esse processo acontece, ou seja, há uma reconversão do mercado de trabalho nos anos 80, em que basicamente existe uma força de trabalho, que é a força de trabalho que tem direitos, é a força de trabalho que tem a memória do 25 de Abril, que se sabe organizar politicamente, isto é um aspecto importante, e que progressivamente entra no mercado de trabalho uma força de trabalho sem direitos, precária, que chegámos hoje àquilo que é essencialmente metade da força de trabalho da população ativa. E eu creio que este memorando de entendimento é a precarização de toda a força de trabalho. E, portanto, na minha opinião, aquilo que se está a passar neste momento é uma gigante reconversão do mercado de trabalho, que eu resumo nisto que vos vou dizer. Os setores não considerados produtivos são para ser colocados ao nível dos mínimos. Isto é, tendencialmente, ir-se cortando as reformas até as pessoas ficarem com uma reforma mínima, porque estes setores são considerados não produtivos, são considerados sedentários. Aquilo que se está a dizer às pessoas é que o direito à vida pode ser posto em causa, o direito ao acesso aos medicamentos pode ser posto em causa, mas o compromisso com os credores ou o compromisso com bancos fraudulentos, esse tem que ser garantido. Isto, de facto, é insustentável e nós não deixámos, como autores, de dedicar este livro justamente a reformados, a trabalhadores precários, aos trabalhadores em geral e aos desempregados. Nós vivemos abaixo das nossas possibilidades. Desde 1961 até hoje, a produtividade média por trabalhador subiu 430%. 5,35 por cada um. Isto significa que nós devíamos estar aqui a discutir, não é se vamos despedir professores, é se os nossos filhos vão passar todos a ter acesso à aprendizagem de um instrumento musical, por exemplo. Ou seja, nós não devíamos estar aqui a discutir o pão, mas a poesia. O acesso à qualidade de vida, à arte, à educação, ao desenvolvimento científico e não a uma sociedade que às vezes eu penso que o professor concordará comigo, às vezes parece que estamos a discutir uma sociedade de escassez do século XVI. Caiu aqui um meteorito, uma praga, há uma peste generalizada, nós não temos qualquer controle sobre a natureza e, portanto, temos que assumir que isto é uma sociedade de escassez em que nós só discutimos se vamos comer no dia a seguir. O livro, propositadamente, nós chamámos a questão da segurança social para a capa porque quisemos tomar uma posição, enquanto académicos, e isso foi assumido por todos os autores, uma posição política contra aquilo que se diz todos os dias no senso comum, que a segurança social não é sustentável. Nós quisemos afirmar o contrário, mas o livro está dividido em 4 partes. Nós tentámos, no primeiro, falar sobre a questão da segurança social, no segundo, descrever a força de trabalho, quem é que nós somos, como é que trabalhamos, qual é a evolução histórica do sindicalismo em Portugal. No terceiro, a discussão essencial e muito importante dos programas assistencialistas, nomeadamente há uma questão que nós, como historiadores, como cientistas sociais, temos que discutir, é qual é o papel dos programas assistencialistas numa certa apatia social. Finalmente, a última parte do programa, da última parte do livro, é uma entrevista de mais de 60 páginas a um historiador, onde nós lhe fizemos o desafio de até onde é que Portugal vai aguentar. É um historiador das revoluções do século XX, fez o seu doutoramento na Universidade de São Paulo, e onde ele discute um bocadinho os padrões
justamente da resistência social, ou seja, as taxas de urbanização, de escolarização, de imigração, para trocar isto por miúdos, sociedades mais rurais tendem a ter processos de regressão social mais longos, sociedades mais urbanas tendem a não aceitar tanto a regressão social, sociedades mais escolarizadas tendem a não aceitar tanto a regressão social. Se existe a imigração como válvula de escape, isso permite justamente diminuir os conflitos sociais. Temos que nos questionar se existe ou não, uma vez que já não estamos na Europa do pós-guerra nos anos 60 e abraços com taxas de desemprego grandes também estão os países do norte da Europa. Sociedades com uma taxa de envelhecimento da população maior também tendem a ser menos conflituosas, embora eu creio que nós temos aqui um desafio histórico interessantíssimo, que, enfim, tenho referido, porque não posso deixar de o referir. O Maio de 68 foi feito por pessoas com 18 anos e o 25 de Abril também, e eu não sei onde é que estão os nossos jovens com 18 anos. A grande novidade que eu acho, e como historiadora do trabalho e dos conflitos sociais, tenho-me apaixonado por este tema, não só como amiga da APRE, que sou, com muita da APRE e de outras organizações de reformados, onde tenho feito debates, portanto, como amiga dos reformados que sou, com muito orgulho, é o papel dos reformados na nossa sociedade. Esta também é uma novidade histórica. Era um sujeito social que não era contabilizado por nós. Nós, quando estudamos conflitos sociais, estudamos o movimento operário, estudamos o movimento ecologista, estudamos o movimento feminista, estudamos o movimento estudantil. Nós não estudamos os movimentos de reformados. E a grande novidade agora é que vamos ter que estudar os movimentos de reformados, porque eles apareceram organizadamente, com um impacto político, cheios de força. Eu penso, não vou desenvolver isto, mas certamente que isto tem a ver com a memória da Revolução. Foram vocês que a fizeram com 18 anos, portanto, com a capacidade organizativa que se aprendeu nessa altura, e com uma coisa que é uma sociedade que felizmente aumentou a esperança média de vida, uma sociedade muito mais escolarizada e, portanto, quem tem 60 ou 65 ou 70 anos está na plenitude da sua vida, quer descansar e não pode porque vê as suas pensões cortadas, mas já não é aquele reformado típico que aparece na televisão, que adoram colocar, que é o senhor que está no ar com 90 e tal anos, que é a imagem. Quem me chamou a atenção para isto foi uma colega brasileira, porque no Brasil não há Estado Social. O que é o Estado Social no Brasil? É a solidariedade interfamiliar. O que é que isso faz? Um grande respeito pelos mais velhos. Que em Portugal se tem perdido, e isso perdeu em grande medida, porque essa responsabilidade foi colocada nas mãos do Estado. Isso teve como contrapartida, tem tido como contrapartida também, infelizmente, um crescente respeito pelos mais velhos, não pela criação do Estado Social, mas porque efetivamente nós estamos a falar de mais de 10% do PIB que está nas pensões e, para pagar o BPE, nas PPPs e os juros da dívida pública, tem que se ir buscar esse PIB, e para se ir buscar esse PIB tem que se criar uma legitimidade social que os retrate como peste grisalha e outras caracterizações absolutamente ofensivas, mas que visam desqualificar estas pessoas, colocá-las nesta imagem como se estivessem já no fim da vida, portanto já estão no lar, criar desrespeito por estas pessoas, quando isto não corresponde minimamente à realidade, como se vê por esta sala e como se vê pelo que tem passado no país. Como diz o Jô Soares, que eu gosto de citar, não há terceira idade, ou se está vivo ou se está morto, e os reformados neste país têm-no mostrado com muita clareza. E, portanto, essa é a outra dimensão. Há aqui um novo sujeito social que nos deixa, creio eu, muita esperança.